Estudar, convidou abrindo na mesa a pilha de apostilas e livros que trouxe da estante. Colocou em cima os óculos, a caneta e a régua de plástico transparente. Apertou os olhos e através do plástico leu as linhas enreguadas. Isso já sabia, e sabia o resto, sabia tudo. Se acabasse a greve e os exames começassem no dia seguinte mesmo, seria a glória. Esse é um trecho do livro As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, e esse romance ele inspirou o nosso convidado em um momento muito importante da vida dele. Não é isso mesmo, professor Rodrigo Hética? Eu li esse livro pela primeira vez quando eu estava numa fase que eu estava estudando para o vestibular. E todos esses dilemas que ele traz acabaram me tocando de uma forma muito intensa, porque é um livro muito denso, é um livro muito carregado. Tanto que quando eu li ele depois, eu vi muita coisa que na época, na primeira leitura, eu não tinha percebido de maneira nenhuma. Eu estava trabalhando como cobrador de ônibus e nesse meio eu comecei a pensar em novas perspectivas, assim, eu frequentava muito a biblioteca, eu era um rato de biblioteca, porque a rotina do cobrador de ônibus, ela é meio monótona, né? Ficar atravessando a cidade. Eu morava em São José dos Pinhais na época e fazia as linhas ali que atendiam a região metropolitana de Curitiba. São José dos Pinhais fica lá na região metropolitana de Curitiba. E os livros me acompanhavam nessas viagens assim. Então eu sempre estava lendo, estava estudando e foi essa leitura diária que acabou me trazendo a ideia, né? Por que não estudar, né? Como o trabalho tinha esses momentos onde que a gente pegava os passageiros no terminal, num ponto que tinha mais movimento, a gente levava o pessoal, então ficava muito tempo ocioso. Então nesse meio tempo eu acabava pegando os livros e ia devorando eles, né? Dava atenção para os passageiros, cobrava passagem, cuidava quem estava descendo, essas coisas assim, mas chegava um momento que não tinha muito o que fazer. Então eu lia, só que tinha alguns passageiros que ficavam revoltados. Eu lembro que uma vez, foram duas ocasiões, assim, bem ruins, assim, que eu passei, onde que uma passageira ligou para a empresa de ônibus e reclamou. Ligou depois? Ligou e achou um absurdo que o cobrador do ônibus estava lendo e na época que eu estava estudando... Você deu troco para ela errado, por acaso? Não, não. Mas ela achou que não deveria ler. Tanto que uma outra vez eu estava cobrando passagens e tal, e era já a época que eu estava estudando para o vestibular, então eu tinha comprado na Sebo alguns livros para estudar, fazer exercício, tentar entender essa dinâmica do vestibular sozinho. Não tinha dinheiro para pagar um cursinho. Então eu deixei a apostila em cima da mesinha ali do cobrador, ali da catraca. E daí quando uma senhora passou, ela olhou para a apostila, olhou para minha cara, cobrador querendo entrar na faculdade. É por isso que o Brasil tá desse jeito. E daí eu fiquei sem reação, sabe? Porque eu atendia bairros assim que eram de classe média alta, mas eu nunca tinha visto assim uma reação tão agressiva assim, sabe? Você acabou alguma vez recebendo elogios por isso? Ah, também. Tinha muito passageiro que vinha conversar, puxar papo, falar: nossa, você está lendo isso, que maneiro. Caramba, esse autor, nossa, eu já li também. E como eu trabalhava muito cedo, eu levava muita gente para a escola. Então, muitos alunos da escola passavam: nossa, que legal, você está lendo esse livro. Minha professora mandou esse livro também. Daí a gente trocava uma ideia, assim. Aham. E como é que você acabou virando rato de biblioteca? Quando isso começou? Então, o terminal de ônibus de São José dos Pinhais, ele ficava do lado da biblioteca. E a biblioteca ficava ali, à mostra, aberta. E eu comecei a ir cada vez mais, assim, pegava um livrinho curto, um livrinho maior. Daqui a pouco tava pegando 2 livros, sabe? Sempre era a porta de entrada, assim. Mas muitas pessoas passam por ali todos os dias e não demonstram esse mesmo interesse, acabam não entrando. Uhum. Por que você especificamente se interessou, entrou lá e começou a frequentar aquele lugar com tanta frequência? Não sei te dizer, assim, o motivo, mas na escola, quando eu estudava, eu já tinha um grupo de amigos que a gente gostava de ler bastante, frequentávamos já a biblioteca da escola, e só que depois que eu saí da escola, ali por volta dos meus 17 anos, eu comecei já a trabalhar de cobrador de ônibus. E daí eu perdi esse hábito da leitura. Uhum. E daí teve o falecimento do meu avô, eu estava ali naquela questão de trabalhar de cobrador, poxa, será que é realmente isso que eu quero fazer para minha vida toda? O caminho natural das pessoas era virar motorista. Eu tinha outras perspectivas, almejava outras coisas para minha vida. De alguma forma, a literatura, ela mudou a sua perspectiva? Total, porque acho que lendo, eu resgatei aquele ímpeto de estudar, sabe? Me trouxe de volta para dentro da escola. Eu aprendia muitas coisas ali lendo. Eu gostava muito, eu não entendia nada de física assim aplicada,
mas eu adorava ler os livros do Stephen Hawking, por exemplo, e Sim. ficava maravilhado com aquele universo. Não entendia muita coisa de filosofia, mas lia Kafka e daí ficava ali, tipo, caraca, aqueles dilemas existencialistas. Maravilhoso. E acaba que o livro das meninas, ele traz 3 personagens principais, né? A Ana Clara, a Lorena e a Lia. E cada uma delas tem uma personalidade muito diferente. Cada uma delas quer uma realidade extremamente diferente uma da outra. Elas são muito contrastantes, né? Mas ao mesmo tempo são complementares, assim. E elas trazem muitos dilemas pessoais e toda aquela coisa que eu estava vivendo na época. Tanto que a primeira vez que eu vi o livro, a primeira coisa que me pegou foram esses devaneios, esses pensamentos, o que eu quero para o meu futuro. Uma ficava sonhando com um homem que era casado e queria a estabilidade de um casamento. A outra era militante, então ela queria toda uma mudança, uma transformação social. A outra queria uma vida de glamour e acabou enveredando para o lado das drogas. Então eram pensamentos e dilemas de juventude mesmo. O livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, ele foi publicado em 1973 e esse romance ele se passa no mesmo ano de publicação e ele retrata como 3 jovens passam para a vida adulta num Brasil conturbado, com transformações sociais e morais. E esse romance ele ganhou uma adaptação para o cinema no ano de 1995. Você em algum momento se viu dividido entre, não, uma vida de glamour, como uma de um personagem, uma vida mais estável, como a de outro, ou a outra uma vida que, digamos assim, seria mais aventureira, mais com uma ideologia maior? Você viveu esse dilema, de alguma forma? A primeira vez que eu fiz Enem, eu não li o edital direito. Eu não me planejei. Eu não sabia o que era aquilo e de repente começou a passar na televisão que você, que era oriundo de escola pública, você podia fazer um vestibular e você podia entrar numa faculdade. Eu pensei, nossa, isso daí pode ser a minha oportunidade. Daí fui lá, fiz o Enem, tirei minha nota e tal, e daí eu fiquei sentado em casa no sofá. E daí um dia, esperando a bolsa chegar. E daí um dia eu vi na televisão que era o último dia para se inscrever no Enem. E daí eu não tinha computador em casa, não tinha como me inscrever, né, para concorrer às bolsas e tal. Sim. E daí eu liguei para um amigo meu e ele me inscreveu no Enem. Só que como ele não sabia que curso eu queria fazer, ele me inscreveu no curso de administração. E daí ele falou, administração é legal para todo mundo, é um curso que eu faria. Daí eu comecei a fazer o curso de administração, ganhei uma bolsa para uma faculdade privada para fazer administração. E comecei a fazer isso, daí minha família ficou toda em festa e tal. Só que não era aquilo Não era o que você queria. Eu não estava seguindo o meu propósito, sabe? Tava ali na catraca, tava infeliz. Daí eu ia pra faculdade e eu ficava infeliz ali também. Isso não me realizava. E daí, nesse meio, nesse livro, tem muito dessa coisa, sabe? O que vai realmente te realizar, sabe? Qual é a sua verdade, aquilo que você busca. E daí, no meio do ano, eu resolvi largar o curso de administração, tinha me inscrito de novo no Enem e falei, não, agora eu vou fazer tudo certinho. Vou ler o edital, vou ver as datas. E quando chegou o final do ano, fiz a prova. E daí eu escolhi artes, porque eu sentia que aquilo realmente era o meu caminho. Muita gente falava, vai morrer de fome, vai continuar morando no Santa Fé, na favela, não sei o quê. Mas acho que não me importava. O meu avô, ele era músico. Então ele me inspirava muito. Ele também morava ali na comunidade com a gente e tal, não tinha uma vida rica nem nada. Ele era motorista de ônibus, mas ele tinha essa coisa da arte sempre presente na vida dele. Isso me inspirava também, sabe? De acreditar na arte, acreditar na educação e acabei escolhendo arte. Bom, vou te contar uma historinha. Um dia um jovem chegou perto de um intelectual velho e disse assim, meio envergonhado, eu nunca li Balzac. E o velho respondeu, que bom, eu te invejo. O rapaz falou, por quê? E o velho respondeu, porque você vai ter a grande oportunidade de mergulhar num mundo maravilhoso. Eu não, eu já conheço tudo. Sim, mas esse livro, então, acabou sendo decisivo na sua escolha? Sempre quando eu penso na época de vestibular, na época que eu escolhi que ia fazer artes, eu lembro dele, assim. Tanto que ele traz muita coisa que eu não entendia. Ele fala, sei lá, Lacan, fala de Renoir, fala de muita coisa de arte, assim, no meio dele, sobre o que é realmente arte. E depois que eu fui fazer faculdade de artes, eu falei, gente, mas eu já li sobre tudo isso daqui em um livro. E daí eu peguei de novo esse livro e falei, caraca, olha quanta coisa maneira que tinha aqui que eu não sabia, eu era analfabeto ao ler. Ele não te fala aonde que ele se passa, ele não te fala a época que ele se passa, ele deixa, assim, uma coisa meio vaga, sabe? Ele tem um espaço, assim, e tempo que é etéreo, assim, fica no ar. E na época que eu li, podia passar em qualquer época, porque
meus estudos ainda não eram muito aprofundados, nem nada assim. E para mim era a história de 3 garotos que viviam lá num pensionato de freiras, e é isso daí. Mas depois, quando eu li a segunda vez, você começa a ver os contestamentos políticos que o livro traz, que daí você já começa a relacionar ao regime militar, você começa a ver a questão do milagre econômico, você começa a ver vários nuances da história do Brasil que antes eu não enxergava. Outras camadas dentro das próprias personagens, de alucinação, desejo, fantasia, que a primeira vez você vê de uma maneira mais ingênua e depois você olha assim, aqui tem uma metáfora incrível, sabe? Aham. Até mesmo quando você pensa em posicionamento dentro da sociedade, o livro fala sobre bolhas, é um livro dos anos 70 que está falando sobre bolhas sociais, o quanto que às vezes a Sim. gente fica preso dentro da nossa própria realidade e não consegue tocar o outro. Tem uma hora que a garota questiona que a freira, ela vive dentro do convento e não troca com ninguém. Ela fala, minha filha, essa pessoa que você tem um relato aí, que ela traz um relato de uma pessoa que tinha sido agredida e tal, essa pessoa que para você é uma matéria de jornal, é o Bernardo. Eu conheço ele, eu converso com ele, eu falo com a mãe dele. Não fala que eu vivo numa bolha, sabe? Enquanto que, na verdade, talvez, né, seja você. Nunca ninguém me deu tanto essa ideia de união de gelo e fogo como ela me dá. Tinha empalidecido, mas está de novo corada. As veiazinhas se cruzando na superfície da face, numa rede fina, como se fosse feito de cabelos rompidos aqui e ali. As pontas meio perdidas se buscando, adiante e dando as mãos até formar um só todo transcendente e indefinível, como um ser único desse seu universo. O universo que é da sua infância, a própria infância da humanidade. Você tem ainda o exemplar, o primeiro que você leu? Então, eu nunca tive esse livro fisicamente. Como eu falei, eu era um rato de biblioteca, eu vivia nesses espaços. Acho que, como eu já tinha lido 2 vezes, eu sempre via nas livrarias, olhava assim, esse livro, eu amo ele. Mas nunca, acho que ele ficou tão apegado à memória da biblioteca, a esse hábito, né, que eu acho que a gente vem perdendo hoje em dia. Acho que está se tornando distante da gente a questão de uma biblioteca, né? E antigamente fazia tanto o nosso cotidiano, fazia parte do nosso cotidiano. Eu frequentava muito a biblioteca de São José dos Pinhais e a de Curitiba. Os funcionários já me conheciam pelo nome, eu estava sempre lá, eles achavam curioso. O cobrador chegou de novo. Você estava de uniforme, assim, chegava lá para pegar? Eu sempre ia de uniforme, e daí tinha uma escadaria, um banco, daí às vezes eu levava meu café, meu lanche, daí no intervalo eu sentava lá no banco e tomava meu café lá com a minha garrafa térmica. Mas com os outros funcionários, outros cobradores, os motoristas, como eles viam essa sua relação com a literatura? Eu era um cara muito fechado, assim, não conversava muito, então acabava que eu ficava o esquisito do livro, assim, muitas vezes. Eu tinha alguns amigos que eram muito próximos e eu passava essa coisa de ler, então às vezes eu pegava um livro para mim e pegava para alguém também. Tanto que teve um cobrador que eu emprestei aquele livro, O Apanhador no Campo de Centeio. Eu emprestei para ele e ele ficou maravilhado, assim. E sempre que a gente se esbarra pelas redes sociais, assim, ele fala, nossa, Rética, aquele livro que você me emprestou marcou minha vida. Tanto que depois disso, ele também sempre falava, aquele livro para mim foi uma chave de virada para eu começar a pensar em outras coisas na minha vida, porque eu estava estagnado. Eu estava parado e aquele livro me mostrou que a gente pode transformar as coisas, a gente pode transformar o mundo, a nossa realidade. Então, de que forma você de repente poderia falar para outras pessoas que a literatura pode transformar a vida das pessoas como ela transformou a sua? E lendo um livro, sabe, você tem acesso a outras realidades. Quando eu estava lá, cobrador de ônibus, eu morava, que nem eu falei, numa comunidade, eu era preso a muito aquele universo ali. Você vai ser cobrador de ônibus, você vai ser isso. Não almejava nada. Sei lá, exemplo que eu tinha de gente rica era o traficante que tinha na favela, sabe? Sim. E era esse exemplo que as crianças tinham lá também. E um livro, ele trazia uma outra visão, um outro universo, um universo de outras realidades, sabe? Outras possibilidades de viver a vida. Pessoas que têm os mesmos dilemas que você, sabe? Você não fica só preso naquele teu universo que é particular, você fica ali lamentando as suas dores como se você fosse o centro do mundo. Você não é. Existem pessoas que compartilham de questões parecidas com as suas. E acho que você vai se amarrando com os outros, você vai se tocando com os outros. A literatura, ela tem essa coisa de
juntar pensamentos, universos, mundos e mostrar para você que você pode expandir o seu. Acho que os livros em si, enquanto eu era cobrador, os livros ali na catraca, me mostraram que eu podia ser o que eu quisesse ser, sabe? Que fúria quando num dia de mau humor, Mie lhe disse aos urros que a juventude é uma só. Coitadinha. Como ninguém toca nesse livro, ficou sendo o guardião das cartas que escrevo para a MN e que acabo não mandando. Ai, meu pai. Escrevi que toda a minha vida convergia para ele e que era só dele e iria se irradiar de hoje em diante. Quero te dizer também que nós, as criaturas humanas, vivemos muito, ou deixamos de viver, em função das imaginações geradas pelo nosso medo. A gente tem que ser dono da nossa vida, a gente tem que entender aquilo que nos prende, aquilo que nos limita, para tentar entender como a gente pode crescer, como a gente pode avançar, né, independente das situações. Agora você está no Rio de Janeiro. Você acabou trazendo esse hábito das bibliotecas para cá? Eu vou indo em bibliotecas e tal, mas eu não tenho mais o hábito de pegar livros da biblioteca. Hoje em dia eu fico construindo a minha própria bibliotequinha em casa, assim. Ah, legal. Eu gosto muito de estar... Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um lugar lindo, né? O Gabinete Real de Leitura, de Literatura. Maravilhoso. Que é um espaço fantástico, assim. Eu gosto de ir hoje em dia nesses lugares para meditar, praticamente. Porque estar ali, né? Naquele ambiente é quase uma coisa sagrada, assim. Daí, hoje em dia, a biblioteca para mim é esse templo de ir, sentar, ficar entre os livros, Sim, ler um pouquinho. A gente fica, às vezes, distante da arte, mas ela está em muitos museus, assim, próximos da gente. Sim. A gente não tem que ter medo desses espaços, a gente não tem que ter medo de uma biblioteca. A biblioteca é um espaço fantástico, assim, ela pode abrir portas para muitas coisas. Eu acho que a gente tem que valorizar muito esses espaços, bibliotecas, galerias, museus, não ter medo do que tem lá, sabe? E dar a cara lá Achar e que ver. aquele lugar pertence a gente também, Pertence né? a gente também. Com certeza. E às vezes você chega, tem alguns que são de graça e as pessoas não entram porque acham que não vão se identificar, que não podem estar ali, que não A gente tem que devem estar invadir ali. esses espaços, cara. A gente tem que estar lá. É tudo nosso. É tudo nosso. Tem uma coisa que eu fiquei pensando, que é você foi cobrador de ônibus, você estudou administração e depois você estudou artes, virou professor de artes. São muitos Rodrigos. O que cada um Rodrigo ensina para o outro? Eu acho que uma das primeiras coisas, assim, é tipo saber de onde você vem, sabe? Entender onde você mora, entender a sua realidade, ver o seu entorno, sabe? Ver as coisas que existem à sua volta. Acho que o primeiro Rodrigo, assim, ele me traz muito essa coisa de pé no chão, assim, sabe? De, caraca, ter que batalhar, ter que lutar. As coisas não vêm de graça para nossa vida, né? O único jeito que a gente tem de conquistar as coisas é dando a cara a tapa, assim. Novamente, não é um discurso meritocrático nem nada assim. Sim, Mas entendo. sim aquele pensamento de é difícil, mas você só vai ter uma chance se você tentar. Então, quando eu estava lá, quando eu trabalhava de cobrador, e estudava artes, eu acordava 3 horas da manhã. Eu começava a trabalhar às 5 até o meio-dia. Daí meu curso era integral, era tarde e noite. Uau! Daí eu chegava em casa 9h30, 10 horas da noite, quando os dias eram um pouco mais puxados. Daí fazia um trabalho ou outro da faculdade, ia dormir 11 horas, para daí acordar às 3. Sabe, era uma realidade sofrida e eu sei que não é só a minha. Tem gente que tem essa realidade para sustentar a sua família, sabe? Eu estava ali ainda fazendo uma faculdade. Sim. Mas tem gente que às vezes é para sustentar o filho. Então esse Rodrigo traz muito disso, sabe? Do quanto as pessoas batalham, assim. Não só pelos seus sonhos, mas sim pela sua família, por aquelas pessoas que elas amam. E você acha que o livro foi também o que te sustentou para que você não desistisse? Acho que os livros trouxeram... A arte, né, trouxe isso. Literatura é uma arte, né, fantástica. Uhum. Acho que esse caminho da arte trouxe muito disso, de ter essa coisa de construir, de crescer e também de tentar transformar isso nos outros. Porque você é transformado, você tem que transformar o outro também. Eu acho que eu não virei professor por acaso, assim. É esse desejo de mudar a vida das pessoas também que vem com a literatura. Acho que quando uma pessoa escreve um livro, ela quer isso também, né? Quer tocar o autor. Por falar no autor, por que ler autores brasileiros? Poxa, parece um pouco óbvio, né? Mas eu acho que o óbvio ele tem que ser dito. A gente tem que entender o que é o Brasil.
A gente tem que sair de um pensamento que às vezes fica muito colonizado, um pensamento que só absorve cultura estrangeira, seriado estrangeiro, coisas de fora do país e esquece da nossa própria realidade. É que nem aquilo que eu tinha acabado de falar do Rodrigo, o primeiro Rodrigo do Santa Fé e tal. Ele me traz muita coisa sobre o que é o Brasil, para a gente não esquecer a nossa realidade, falar com nossos pares. As meninas da Lígia não tem, é uma visão até um pouco elitizada, assim, que fala de uma classe média e tal, é um olhar assim, mas tanto livro, né, Quarto de Despejo, ler outras literaturas que tragam outras realidades sobre o que é o Brasil é um jeito de entender onde a gente mora, entender quem são as pessoas que dividem espaço com a gente, né. Se você tivesse um último exemplar de As Meninas e que você pudesse colocar ele dentro de uma cápsula do tempo para que daqui a 200 anos alguém pegasse para ler esse livro, que recado você deixaria? Eu acho que diria que esse livro ele carrega 3 universos particulares, mas que ao mesmo tempo eles são um só, dos nossos medos, nossas angústias, nossos desejos, nossa necessidade de aparência, da nossa humanidade. Então, transforme mais um trecho desse livro em nosso. Tá bom. Vai ser maravilhoso, querida. Tenha intuição. Vai ser maravilhoso. E sinto uma brutal vontade de alegria, vontade de rir, falar com as pessoas, dizer tolices, escrever tolices. Ai, meu pai, a prova. É tempo de entrar. Me enfiar no chuveiro, tomar um copo de leite quente, vontade de leite. Apagar as pistas do quarto de Aninha e ir correndo para a faculdade. É preciso sair antes que... Antes. Mas não é mesmo maravilhoso, Leão? Quando a gente está do lado de Deus, digo e breco o carro. Mas Deus está desse lado?